Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um ano letivo e vamos começar com as revisões, com os reforços para seguirmos adiante, né, com firmeza. E a gente vai começar fazendo alguns comentários da avaliação diagnóstica. Vou fazer os comentários divididos por conteúdos que a gente fez aí nessa avaliação. Então, na avaliação diagnóstica, eu coloquei conteúdos referentes ao segundo ano, então foi conteúdos que talvez vocês tenham visto no segundo ano ou não, ou que talvez tenha visto até no ensino fundamental. Então, a gente deve trabalhar nesses 2 meses, né, esse reforço que ainda estamos aí buscando esses conhecimentos que não foi possível adquirir no ano de 2020. Então, vamos começar com os comentários de algumas questões de análise combinatória. A análise combinatória, estuda as possibilidades de um acontecimento. Então, analisa essas possibilidades, analisa as maneiras diferentes de um fato. Então, a gente podemos resolver alguns problemas utilizando algumas fórmulas. Então, nós temos problemas que podem ser resolvidos pelo princípio fundamental da contagem, ou também chamado de princípio multiplicativo. Ou nós podemos usar as permutações simples, os arranjos simples e as combinações simples. Então, a gente vai aqui analisar 3 situações, são 3 probleminhas que eu coloquei na avaliação diagnóstica, que agora vamos aqui ver a correção e os comentários, ok? Então, vamos passar aqui para a primeira questão. Então, a primeira questão é essa daqui que diz: um pintor dispõe de 6 cores diferentes para pintar uma casa e precisa escolher uma cor para o interior e outra cor diferente para o exterior. Ou seja, uma cor vai pintar dentro da casa e outra cor vai pintar fora da casa, sem fazer nenhuma mistura de tintas. De quantas maneiras diferentes essa casa pode ser pintada, usando-se apenas as 6 cores de tintas que ele possui? Então, observe que ele possui 6 cores de tintas diferentes, que vai pintar com uma cor a parte interna e uma cor diferente da que ele usou na parte interna para pintar a parte externa. Então, aqui vai analisar as possibilidades de escolha. Então, vamos analisar que ele vai começar pintando a casa dentro, o interior. Isso não altera se nós pensarmos em pintar o exterior, pintar fora. Então, vamos supor que ele vai começar pintando a casa por dentro. Vai pintar os quartos, a sala, a cozinha, com uma mesma cor. Vai escolher uma cor das 6 que ele tem. Então, nesse primeiro momento, ele tem à sua disposição, para que ele possa escolher, ele tem 6 cores disponíveis. Então, a primeira escolha que ele vai fazer é para pintar o interior. Então, ele tem quantas opções de escolha? Ele tem 6 opções de escolha. Então, pelo princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar 6 vezes a escolha que ele vai ter para fazer a pintura da parte exterior. Então, ele tem 6 para o interior, porque ele não tinha usado nenhuma tinta ainda. Então, vai ser 6 vezes. E vai escolher agora o que ele vai pintar na parte de fora da casa. Então, ele não tem mais 6 cores para pintar o exterior, porque ele já usou uma das cores que ele tinha. Então, resta para ele escolher a pintura externa apenas 5 cores disponíveis. Então, o acontecimento é pintar o interior, que ele tem 6 opções de escolha, escolhe uma, mas ele tem 6 opções de escolha. Então, se você pensar, as opções, são as possibilidades. Então, vai ser 6 vezes, e o que ele tem para escolher para pintar o exterior é apenas 5. Então, pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 5, 30.
Tem uma questão bem básica, né, de análise combinatória, utilizando aqui o princípio fundamental da contagem, certo? Então, eu escrevi aí embaixo, né, a resposta em negrito, a letra D, e explicando aqui mais embaixo, eu coloquei, nesse tipo de problemas, vamos usar o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo, que a gente vai fazer multiplicações. Então, ele vai escolher duas cores diferentes das 6 disponíveis, que são as duas cores, uma para pintar o interior e outra para pintar o exterior. Ou seja, para o interior ele tem 6 cores, escolhe uma, restando apenas 5 para pintar o exterior. Portanto, PFC quer dizer princípio fundamental da contagem, vamos ter 6 vezes 5 igual a 30 maneiras diferentes para que ele possa fazer essas escolhas. Tá? Alternativa letra D. Vamos para a próxima. Questão seguinte é essa aqui. Uma classe é formada por 10 estudantes. Deseja-se formar uma comissão com 3 desses estudantes para representação do discente na escola. A escolha dos representantes que irão compor a comissão pode ser feita de... Então, aqui um outro probleminha, onde a gente vai utilizar uma fórmula agora, diferente da primeira, porque nós temos 10 estudantes, desses 10 nós vamos escolher 3, e esses 3, eles vão apenas representar a escola. E esses 3 escolhidos, eles não terão funções diferentes, eles são 3 estudantes e que irão apenas representar a escola. Então, nesse tipo de problema, onde tem essa situação onde envolve escolhas, formar subgrupos, no caso aqui eu vou escolher 3, para formar um subgrupo ou um subconjunto desses 10, que é o grupo maior, que é o todo. Então, desses 10 nós vamos escolher 3, e esses 3 têm a mesma função, que é apenas representar a escola. Eles não têm distinção entre eles. Então, esse problema trata-se de um problema de combinação simples, pois a ordem, a escolha desses 3 não importa. Eu escolher José, João e Maria, ou eu escolher Maria, João e José. Não importa a ordem que eu vou escolher esses 3 estudantes. Esses 3 estudantes têm a mesma função de representar os discentes na escola. Então, o problema de combinação simples, pois a ordem de escolha desses 3 não importa. Então, como é uma questão de combinação simples, nós vamos usar a forma C de combinação, 10, que é o total que nós temos, e 3, que são os escolhidos. Então, quantos grupos diferentes nós podemos formar? Essa é a pergunta, né? De quantas maneiras diferentes nós podemos formar essa comissão? Então, combinação de 10, escolher 3. Por isso que é C, 10,3. Então, nessa forma, a gente vai fazer o fatorial de 10, que quer dizer fatorial, essa exclamação. Significa multiplicação do número 10 pelos números menores que 10 até chegar em 1. Então, 10 fatorial, esse 10 com exclamação, mesmo que 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que a gente não vai fazer tudo isso, porque nós vamos ter aqui simplificação. No denominador, nós temos a diferença do 10 e o 3. Então, 10 menos 3, que são os dois números que nós estamos fazendo as combinações. Então, são 10 para fazer grupos de 3. Então, 10 menos 3. E vamos repetir vezes o fatorial de 3. Então, observe que nós vamos ter no numerador 10 fatorial, embaixo vai ficar 7 fatorial vezes 3 fatorial. Como ficou 7 fatorial e 3 fatorial no denominador, todos os dois números são menores do que o numerador, que é 10, vamos pegar o 10 e decrescer, multiplicando ele pelos números menores, né, do que 10. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial.
Vamos parar no 7 fatorial, porque nós temos 7 fatorial embaixo e a gente vai cancelar. Porque eles dividindo um pelo outro, dá 1. Então, 7 fatorial cancela com 7 fatorial que tem embaixo, ficando em cima 10 vezes 9 vezes 8. Embaixo fazendo o fatorial de 3, que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, multiplicando 10 vezes 9 vezes 8 dá 720, dividido por 6 é igual a 120. Portanto, a alternativa correta está na letra C. Então, observe que é um problema de análise combinatória e é um problema de combinação simples. Vamos analisar a próxima. Também está na diagnóstica. Isso aqui diz o seguinte: o quadrangular final de um torneio mundial de basquete é disputado por 4 seleções: Brasil, Cuba, Rússia e Estados Unidos. O número de maneiras distintas que podemos ter os 3 primeiros lugares é. Então, observe que é uma questão bem parecida com a outra, pois nós temos um total, que são 4 seleções, e nós vamos escolher 3, porque somente 3 vão ser premiados. Nós temos 3 primeiros lugares. Então, vamos pensar aqui, o que vai receber ouro, o que vai receber prata e o que vai receber bronze, né? Vamos analisar, pensar nessa situação. Então, quem ficar em primeiro lugar ganha o prêmio, vamos dizer, medalha de ouro. Quem ficar em segundo lugar, medalha de prata. Em terceiro lugar, medalha de bronze. Então, nessa situação, a ordem importa, pois quem ganha o primeiro lugar vai ser mais valorizado, é mais importante. Então, há uma diferenciação entre os componentes do grupo. Então, questão onde podemos observar uma diferença nos componentes do grupo, nós teremos uma questão de arranjo simples. São questões onde vamos formar grupos de um certo conjunto e esses componentes do grupo eles se diferenciam um do outro. Então, aqui a ordem importa. Se pensar na situação, o Brasil pode ganhar o primeiro lugar, Cuba o segundo e Rússia o terceiro. Seria uma das possibilidades. Brasil em primeiro, Cuba em segundo e Rússia em terceiro. Estados Unidos ficou fora, ganhou nada. Mas se formasse o grupo, Cuba em primeiro, Brasil em segundo e Rússia em terceiro, está diferente, pois Brasil não receberá então a medalha de ouro, ficará com a medalha de prata, diferente da primeira montagem da possibilidade. Então, a questão que é de arranjo simples, porque nessa situação a ordem modifica o grupo. Há uma distinção entre os escolhidos. Então, para a fórmula de arranjo, nós vamos ter arranjo, como são 4 seleções e vamos premiar apenas 3. Então, é um arranjo de 4 e 3. Então, vai ser fatorial de 4, a forma é menorzinha um pouco, embaixo é 4 menos 3. Então, fatorial de 4 dividido por fatorial de 1. Então, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 1 é 1. E o 1 no denominador é neutro, né? Porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, 4 fatorial é igual a 24. Portanto, há 24 maneiras distintas para os 3 primeiros lugares. Alternativa, a letra A.